capítulo de número 2, estaremos lendo do verso 14 ao 17. 2, 14 ao 17. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar essa leitura. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, cantor Paulo, né? Eu estava falando aqui com ele e eu dizendo para ele sobre, esses dias eu estava lendo o livro da sintaxe do Novo Testamento grego, escrito pelo Carlos Oswaldo. Eu estava lendo a palavra introdutória da esposa dele, e muito interessante, achei muito linda a forma que ela abordou ali, falando da grande erudição que era o Carlos e da forma que ele lidava com o grego do Novo Testamento. Então fiquei muito impactado. Um abraço a ele, a esposa, Deus abençoe. Eu vou falar esta noite sobre espalhando o cheiro da vida. Vamos dizer no 3 para memorizar. Olha, o tema é espalhando o cheiro da vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, queridos, eu quero que esta noite, cada um dos Gideões, das irmãs que estão aqui, leve essa palavra no coração. Existem pessoas que espalham o bem e existem pessoas que espalham o mal. Existem pessoas que têm cheiro de vida, mas existem pessoas que têm cheiro de morte. Isso é muito sério. Pessoas que têm cheiro de morte. E quando nós falamos de pessoas que cheiram mal, a Bíblia está repleta de exemplos, que eu não vou citar todos aqui, mas eu quero citar nesta introdução alguns. Quando você lê a palavra de Deus em Deuteronômio 13:13, a Bíblia diz: e de entre vós sairão homens de Belial, os quais incitarão as pessoas da cidade a servirem a deuses que não conhecem. Homens de Belial fala de homens malignos. E existem pessoas malignas na terra que espalham mal. São treinadas para espalhar o mal. Se vocês observarem, em 1 Reis, capítulo 21, está na palavra de Deus, verso 10, a Bíblia diz que a mulher de Acabe, para dar a vinha de Nabote, ela contratou, está no verso 10, homens de Belial, homens falsos, malignos, que testemunharam contra um rapaz inocente. Inventaram blasfêmia contra Deus, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, e o apedrejaram. Veja o caráter de Jezabel e o caráter desses homens malignos. No Novo Testamento são chamados de vadios, homens malignos, homens cruéis. E quando nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, em Atos capítulo 8, verso 23, a Bíblia fala de um homem maligno. Só que Lucas usa a expressão fel,
quando o próprio Pedro diz para ele, os apóstolos falaram a ele: você está em fel de amargura e em toda iniquidade e em laço do diabo. Homens malignos, homens cruéis que espalham mal. Mas para vocês terem uma ideia, quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 17, a Bíblia diz: eles são fontes sem água, levados pelo vento, e serão conduzidos à escuridão das trevas, reservado para eles eternamente. Deus não tem colher de chá para esses homens malignos que espalham mal. Hoje vocês podem abrir qualquer página da internet. Existem os homens que descaradamente atacam a Bíblia, atacam a fé, e esculhambam a Jesus Cristo, esculhambam a Bíblia. Queridos, são fontes sem águas. Fontes sem águas e espalhadores do mal. Quando nós atentamos para 1 João 3,12, ele diz: não como Caim, que era do maligno. Enquanto os senhores Gideões espalham o bem, espalham a paz, espalham o bom cheiro de Cristo, saibam que vocês também têm adversário, que espalham as trevas, que espalham o mal. Mas Jesus disse em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta noite eu quero falar sobre isto, espalhando o cheiro da vida. Queridos irmãos, eu li em uma Bíblia hebraica, o Pentateuco. O escritor dizia em uma nota de rodapé, quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12:3, ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No comentário, o hebraísta dizia: Abraão era um pequeno frasco de perfume que saiu pelo mundo espalhando o cheiro do Deus eterno. Quem espalha a Bíblia, espalha o cheiro de Deus na terra. Quem espalha a Bíblia, espalha a vida de Deus. Enquanto alguns usam a arma para matar, a pistolagem para destruir, tem Gideões na terra espalhando a vida pela palavra de Deus, espalhando o bom cheiro de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E quando você lê Romanos 10:15, o apóstolo São Paulo disse: quão formosos são os pés, vamos lá, dos que anunciam. Pronto, então pergunta aí para o irmão que está ao teu lado: você está cheiroso? Pergunte aí para ele: está bem cheiroso? O que você está espalhando? Quem está espalhando vida? Quem está espalhando amor? Quem está espalhando paz? Então escutem bem, nesta noite eu quero falar sobre isso, espalhando o cheiro da vida. Queridos irmãos, a passagem que eu li esta noite, ela fala de algo muito pessoal do apóstolo São Paulo. Esse capítulo, ele é psicológico, é emocional, porque Paulo, ele está mostrando um sentimento dele para com a igreja de Corinto, para um membro que ele havia disciplinado com a igreja. Mas é muito interessante cada irmão atentar para isso aqui, que o apóstolo São Paulo, ele não queria uma igreja apenas embelezada, ou uma igreja e uma comunidade que todos fizessem o que quisessem. Não, ele tem um homem que cometeu um incesto, está no capítulo 5,
E ele, com o poder de Deus e com a igreja, disciplinaram. Mas Paulo não era um sádico. Paulo não sentia prazer em destruir ninguém. Ele fez isso com lágrimas. Ele fez isso com choro. Aí ele agora diz: se o irmão já passou pela disciplina, vamos dar a reconciliação e perdoá-lo, para que o diabo não venha agir mais, porque ele já estava com amargura, e se ele continuasse com aquela amargura, era uma porta aberta para Satanás trabalhar. Então Paulo, ele diz: perdoe o irmão e vamos viver em paz. Quando você chega no verso 14, Paulo tem uma linda mensagem. Ele diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Entenda que aqui o apóstolo São Paulo, quando ele está usando essa palavra triunfar, aqui é um desfile de homens de Deus. Triunfar aqui seria, na verdade, dentro do que Paulo estava falando, exibir o troféu de vitória em Cristo. Era o séquito de Cristo. O apóstolo São Paulo, aqui, usando essa palavra triunfar, ele estava mostrando aquilo que um general, ou um rei, ou um chefe, quando ganhava uma batalha, para entrar na cidade, para mostrar que ele fora vitorioso, ele trazia os presos de guerra em fileiras e entrava na cidade com muitos aplausos. O povo, a multidão ficava nas praças, nas avenidas, nas ruas, vendo aquele cortejo, para mostrar que aquele general, que aquele rei, ele se tornou um campeão, um vitorioso. E a prova era dos homens que acompanhavam aqueles vitoriosos, os presos, os algemados. Ali era um triunfo que ele exibia, era um triunfo que ele apresentava. Paulo, ele está dizendo o seguinte: Cristo Jesus venceu a morte, venceu o inferno, e agora eu sou das fileiras do exército de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, quando Paulo estava entrando, como ele diz aqui, em Efésios 4:8, Salmo 68, levou cativo o cativeiro, agora entrando naquela cidade como um triunfo, sinal de batalha, era sinal de vitória, porque esse triunfo tem dois lados. O triunfo apresentava que aquele rei com os seus soldados venceram a batalha, mas também mostrava os soldados cativos que estariam ali para serem ou vendidos como escravos ou mortos. Quem trazia o triunfo, trazia cheiro de vitória. Quem trazia o triunfo, trazia cheiro de paz. Mas também trazia cheiro de morte. Por que de morte? Porque aqueles que eram escravos, eles não sabiam se iam sair livres ou mortos. Então Paulo, ele começa a mostrar aqui que Deus é quem dá o triunfo. Paulo se sente um escravo de Cristo e agora ele está mostrando que Deus o conquistou em Cristo Jesus. É por isso que ele diz o seguinte: Ele é quem nos faz triunfar. Ou seja, cada Gideão, cada pastor, cada crente, cada pregador tem que saber que o triunfo, a vitória que alcança, vem do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 Coríntios 15:57, Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você lê Romanos 8:37, Paulo diz: mas por todas estas coisas nós somos mais que... Então diga comigo bem forte: Deus vai nos fazer triunfar. Triunfar.
Vocês vão entrar em cada bairro, vocês vão entrar em cada viela, vocês vão entrar em cada cidade, em cada presídio, e o triunfo de vocês é que Cristo resgatou do pecado e nos deu a vitória por meio da cruz. Agora escutem bem, quando um rei entrava na cidade, quando o vencedor ou general entrava na cidade com o seu troféu para exibir vitória, ele era cheiro de vitória para a cidade, ele era orgulho para a cidade, todos o aplaudiam, faziam incenso para aquele general, para aquele rei, por causa da vitória. Sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? Nós temos razões para oferecer incenso a Cristo, porque Ele nos resgatou da maldição do pecado e nos faz triunfar de vitória em vitória. Mas, meus irmãos, para tirar o fedor de nós, porque nós fedíamos. Um homem sem Deus fede. Pastor Osiel, vocês viram os exemplos que eu dei aqui. Aí a Bíblia diz que Paulo diz da seguinte maneira: porque por meio de nós, manifesto em todo lugar o cheiro do conhecimento. Prestem bem atenção uma coisa: quem espalha o cheiro da vida, confia na graça que nos faz triunfar. Todos os senhores que estão no trabalho, todos os senhores que entregam o Novo Testamento, não pensem em vocês que é a agilidade de vocês, a capacidade de vocês, a inteligência de vocês, a estratégia de vocês. O apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios 12:9, ele começou dizendo: eu trabalhei mais do que todos, eu não, a graça de Deus comigo, porque essa graça nunca foi em vão. E Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Sabe o que é que nos faz triunfar? A graça de Cristo em nossas vidas. Depois que nós somos conquistados pelo triunfo de Cristo, agora nós vamos começar a espalhar o bom cheiro de Cristo. Escutem bem uma coisa: quando nós falamos de cheiro, perfume, fragrância, tem três coisas que devemos analisar. O cheiro, ele traz, em primeiro lugar, o imaginário. O cheiro, ele traz, em segundo lugar, emoção. O cheiro, ele traz memórias. Quem se lembra das três coisas que eu disse sobre o cheiro? O imaginário, emoção e memórias. Se alguém foi casada e lembra do marido, quando pega na camisa dele, que cheira, vem na memória dela o cheiro dele, a lembrança dele. Isso é um poder do cheiro. E eu não vou falar de quem teve namorada no passado, porque senão não vai dar certo. Vocês entenderam? Não vai dar certo. Mas o perfume é tão sério, olhe para cá, gente. O perfume é tão sério, que um cheiro faz você rememorar muitas coisas. O poder do cheiro, o poder do perfume. Quando você lê Cantares, eu lancei pela editora Vida um livro O Melhor do Sexo, e eu falo sobre o poder do cheiro em Cantares. A esposa diz: para cheirar você, os teus perfumes são maravilhosos. Agora escutem bem, o cheiro, ele também traz emoção. Quando você se lembra daquele perfume, na roupa, na casa. Tem pessoas que sentem o cheiro até da madeira. Quando você viaja, que você
lembra de um cheiro, pode vir até lágrimas. É o poder do cheiro. E o imaginário? Às vezes você, quando sente o cheiro de uma comida, já deseja comer, porque o imaginário começa a trabalhar. O poder do cheiro é muito forte. Agora imagine bem, eu não conheço muita coisa de perfume, porque um dia um irmão chegou para mim e eu estava sentado e ele olhou para a minha meia e disse: pastor Osiel, qual a meia que o senhor usa? Eu disse: meia. Ele disse: não, a marca. Eu disse: eu não sei. Ele disse: você usa a mais fraca? Eu disse: qual? Não sei. Ele disse: a Lupo? Eu disse: não sei. E ele citou para mim uns 20 nomes de meias. Eu disse: meu Deus, o irmão conhece. Então tem pessoas que conhecem as marcas de terno, conhecem as marcas de relógio, tem pessoas que conhecem até marcas de faca. Não é assim? Eu estava em um local e um pastor, eu encontrei ele num local, e aí em um restaurante lá em Gramado. E quando eu encontrei com ele com um monte de faca. Eu disse: o que é isso, pastor? Ele disse: eu sou colecionador. Essa aqui, pastor, é a faca tal, faca tal, faca tal. Então tem pessoas que têm isso. E tem pessoas que sabem o poder do perfume, o poder do cheiro. Sabe até como colocar na pele o perfume. Então deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo São Paulo diz que quando Cristo nos tirou das garras do diabo e nos fez triunfar, Ele botou um perfume cheiroso em nós. Eita glória! Eita glória! Irmãos, o perfume cheiroso que Deus colocou em nós é um perfume que espalha o bom cheiro de Cristo. Escutem bem, quando um Gideão sai cheiroso para evangelizar, quando um Gideão sai bem perfumado, porque quando você pega esse evangelho que parece pequeno, você está com um bom cheiro de, não é com um boticário. O que é mais aí? Me ajudem. Qual é a marca boa aí? Hã? Olha aí, quem sabe? Tem coisa linda de perfume, é assim ou não é? Mas olha o que Paulo diz. Olha, Colossenses, olha para cá. Deus te tirou de uma podridão horrível. Você fedia quando era do inferno. Cheiro de morte. Tem pessoas que dizem assim: eu estou com vontade de matar um hoje. Tem ou não tem? Tem pessoas endemoniadas que dizem assim: eu quero acabar com a vida de fulano hoje. Tem pessoas que são fofoqueiras para destruir a vida de alguém. Tem pessoas que têm o prazer de amanhecer o dia e acabar com a vida do outro. Mas tem pessoas que amanhecem um dia dizendo: hoje eu vou espalhar a vida, eu vou espalhar o bom cheiro de Cristo. Oh, aleluia. Eu vou espalhar o bom cheiro de Cristo. E quando você pega esse evangelho, olha o que Paulo diz. Ele diz da seguinte maneira: Ele nos faz triunfar e agora Ele coloca o cheiro do seu conhecimento. Olha para cá, diga comigo: o nosso perfume não é só o cheiro, é conhecimento. Se você pegar a sua Bíblia, em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz: o qual deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Não é apenas emoção ou imaginário. O nosso perfume é conhecimento de Cristo. Eu sou pentecostal, mas eu digo na minha igreja: a nossa fé não é para pular, não é para rodar, não é para rodopiar. A nossa fé é para expressar conhecimento. 1 Pedro 3, ele diz: estando capaz para responder àqueles que pedirem a razão da vossa fé. O que você quer espalhar?
Qual é o cheiro que você quer exalar na terra? Olha o que Deus disse para Abraão: tu és um frasco de perfume. Aonde tu chegares, tu serás uma bênção. E Deus disse para ele: se tu uma bênção. Virei para o teu irmão e diga para ele: seja cheiroso, não feda. Seja um Gideão cheiroso. Aleluia. Agora olhe para cá. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O cheiro que Jesus coloca é o cheiro da vida. Quem de vocês já entraram num ambiente que quando você chega naquele ambiente, você sente o cheiro da morte? Levante a mão quem já teve essa experiência. Um dia me chamaram para expulsar um demônio de uma pessoa. E quando cheguei lá, ele só não tinha tatuagem no olho, mas em todo lugar. E você sentia a presença maligna. Porque tem pessoas que carregam o cheiro da morte. Tem pessoas que carregam o cheiro das trevas. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1,13: o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vocês não imaginam, quando vocês entregam o Novo Testamento ou a Bíblia, que uma pessoa se converte. Ela saiu da fossa do pecado, da podridão espiritual, e agora ela recebe um banho do sangue de Cristo. E quando ela recebe o banho do sangue de Cristo, 1 Coríntios 2,16, recebe a mente de Cristo. E quando recebe a mente de Cristo, recebe o cheiro do conhecimento. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. O Senhor te enche do conhecimento. Gente, olha o que Paulo está dizendo: tem o cheiro do conhecimento, mas não é um conhecimento pitagórico, não é uma gnose esvaziada de Cristo. Olha para cá, a nossa gnose, a nossa epistemologia é Cristo, o nosso conhecimento é Cristo. E quando você sai, você não está levando bagagem de Platão, você não está levando bagagem de Heidegger, você não está levando bagagem de Kant, você está levando uma bagagem, você está levando uma mensagem, você está levando um perfume, você está levando o conhecimento de Cristo. E tome cheiro. Diga isso, e tome cheiro. Você chega para quem está cheio do capeta, cheio do diabo, cheio de tudo. E aí quando prega o evangelho, ele recebe um banho. Colossenses 3 diz que a velha criatura se tornando nova. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em, é o quê? Pronto, irmão, quando Jesus te dá um banho, o cheiro dele é tão bom. Se você pegar Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem que dormia em cemitério, em sepulcro, comia tudo que não prestava, mas quando Jesus chegou lá, amansou a fera, tirou os demônios, saiu da loucura, aí ficou sentadinho, conversando, e aí Jesus disse: agora vai para a tua casa. Ele disse: Jesus, depois que o Senhor colocou esse perfume em mim, eu quero andar contigo porque tu és cheiroso. Ele disse: primeiro o teu cheiro tem que começar na tua casa, para depois você espalhar pelo mundo o cheiro de Cristo. Quem glorifica a Deus? Aleluia. Mas vejam bem, aí o Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, ele nos deu bom cheiro do conhecimento. Agora, olhe para mim aqui. Coloque assim a mão no seu peito e diga: eu tenho o cheiro da vida e o cheiro da morte. Pastor Zé, o que é isso? Olhe para cá. Quando Paulo falou do triunfo, ele mostrava duas coisas. Olhe bem. O general ou o rei ou o comandante que ganhou a vitória. Para ele, cheiro. Para ele,
algo agradável. Para ele, incenso. Mas o mesmo que trazia o cheiro, trazia o que também? Vamos lá, trazia o que? A morte. Irmão, essa questão do perfume, ela é tão séria. Se você pegar a sua Bíblia em Gênesis 8:21, a Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, e ofereceu sacrifício ao Senhor, o que foi que Deus fez? Cheirou. E quando ele cheirou, ele disse: Noé, nunca mais eu vou destruir o homem dessa forma. Mesmo que ele seja maléfico, mas eu não vou destruir. Deus cheirou. Sabe por que a oração é chamada de incenso? Porque quando eles iam oferecer um sacrifício, tinha o animal que era imolado, fedia o sangue, fedia o animal. E para o ambiente não ficar com um mau odor, o cheiro, colocava o incenso. Nós éramos esses animais. Mas chegou o incenso perfeito. Cristo Jesus jogou o perfume dele em mim e você. Em você, na minha vida, na tua vida. E hoje nós carregamos um frascozinho cheio de perfume. É você que carrega. Quem glorifica a Deus? Olhe para cá, se tu dormir tem perfume, se tu acordar, está lá em Mateus 25, as prudentes dormiram, mas quando acordaram tinha azeite. Tu pode dormir, mas tem perfume. Tu pode acordar, mas tem perfume. O importante é estar com o vasozinho cheio do perfume de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas escutem agora, aí os que eram da morte, eles mostravam para eles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando você prega o evangelho, escutem aqui, não se preocupem. Nós citamos ontem aqui Isaías 55:11. A minha palavra não volta, antes faz. Ou seja, quem recebeu a palavra vai estar o quê? Cheio e já perfumado para entrar na eternidade. Porque lá tu não entra sem as vestes nupciais. Tu não entra sem um cheiro de Cristo. No inferno tu entra de todo jeito, fedendo, esfaqueado, mentiroso. Agora lá não, só entra com as vestes de Cristo e com o perfume de Jesus. É assim. Então não caia na mentira, não ande com fofoca. Esse é o perfume velho do Satanás. Porque o diabo também tem perfume, irmão. O perfume do diabo é vendido na feira. O perfume do diabo é de terceira. O de Jesus é real. Quem glorifica a Deus? Então pronto. Então você tem que se perfumar com perfume de... Não se perfume com perfume de quem? De Satanás. Cuidado para você não entrar na loja do diabo. Se você entrar na loja dele... Então diga comigo, bata-se no seu peito, nós espalhamos a vida. Porque Cristo nos faz triunfar. Diga bem forte, nós espalhamos a vida, porque temos o conhecimento da vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem trouxe a Bíblia hoje à noite? Vou finalizar com isso aqui. Quem trouxe a Bíblia? Levante ela. Isso, levante ela. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Agora preste bem atenção. Diga comigo bem forte que eu vou encerrar. Eu tenho que espalhar o perfume sem adulterar o produto. Olha o que ele diz no 17. Não falsifique. Essa palavra no grego, em uma tradução diz não mercade. Está aí, mercadejando a palavra, não é assim? Mas no original é não seja um sofista. Tinha muitos sofistas que para vender a filosofia, eles não queriam saber se ia ganhar ou não. Eles queriam era vender o conhecimento. Vocês sabem o que essa palavra Paulo está dizendo aqui? Não mercadejando, nem falsificando. Porque preste bem atenção. Eu estava no Paraguai. Eu estava no Paraguai. Aí uma irmã disse: pastor, não tem aquelas camisas que tem um jacarezinho aqui? Aí ela disse: o senhor gosta dessa marca? Eu disse: irmã,
desde criança que essa marca aí eu nem podia comprar, meu pai pobre. Aí ela disse, pois é, aqui não é a original. Mas se você botar ela e eles contemplarem o quê? Eles vão entender que o senhor está usando uma roupa de marca. Isso é mesmo, irmã? Ela disse, é. Eu disse, olha aí. Vocês estão entendendo? Olhe para mim aqui. Quando o Senhor mandou fazer, doutor Samuel, quando o Senhor mandou fazer o perfume do incenso, Ele disse, não imitem, não usem isso aqui em outra coisa, e quem tentar uma outra fórmula, eu mato. Não mexa nisso aqui não. Mexa nisso aqui não. Não adultere isso aqui não. Esse produto não é nosso. Mas vocês querem o pior? Quando você usa essa palavra aqui que ele diz falsificando, ele está dizendo o seguinte: tem 3 coisas no falsificar. Primeiro, não altere o produto. Não bote nada teu aqui. Tem pregador que quando vai pregar, eu conjecturo, eu imagino. Pô, não imagine não e nem conjecture. Só fale o que está aqui. Vocês entenderam? É porque o Flávio José, nós não temos nada a ver com o Flávio José. Olha, só para vocês entenderem o poder da palavra. Vocês entregam um Novo Testamento para uma pessoa, aceita Jesus e vem para a igreja. Como eu vi aqui os testemunhos, feliz. Mas quando chega na igreja, tem um pastor teólogo que é da linha liberal, ou um pastor que quer mostrar sabedoria. Aí o irmão que recebeu a palavra com alegria, com gozo, quando ele dá fé. Mas veja bem, irmão, isso aí não é bem assim não. No original, não mistura não. Não mexa não. Não mexa não. Irmão, nós estamos perdendo. Olha, pode observar. Tem gente aí que diz assim. Uma irmã perguntou para mim: e pastor Aziel, é porque eu já vi um bocado de pregador dizendo que não foram urubus que levaram a comida para Elias. Quem foi? Eu disse, irmão, olha irmão, vocês estão entendendo? Irmãos, isso aqui é tão sério. E olha, muitos pregadores vão pagar caro por isso aqui. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Olhe para cá. Quando foram tocar para Jesus assunto do divórcio, tinha 2 grandes escolas na época. Senhor, Moisés disse que era para dar, o que o Senhor diz? Deuteronômio 24, ele disse, vocês nunca leram Gênesis 2:24? Desde o princípio nunca foi assim. Deus fez assim, assim e assim. Jesus não puxou para sardinha de ninguém. Mas hoje tem pessoas na internet que querem mostrar que são eruditos em hebraico, em aramaico e grego. Aí diz assim, isso aqui não está no original. Se você for um homem de Deus, se você for um homem de alto nível, você primeiro, nunca vai querer complicar a fé de quem recebeu o evangelho. Segundo, como diz Bruce Metges, tudo que está na Bíblia, se tiver alguma diferença em manuscritos, isso não altera o que o texto está dizendo. Então, para que eu vou debater isso? Aí, às vezes, um irmãozinho chega tão animado na igreja, que recebeu um testamento, e eu estou, como lá em Mateus 23, matando, nem entrando e nem deixando ele, e eu torno ele mais filho do inferno do que o que ele estava lá. Então vou te dar um conselho aqui esta noite. Não altere, nem diminua, nem acrescente. Isso aqui é palavra de Deus. E nem falsifique. Mas vou encerrar dizendo algo mais forte. Nunca use isso para ganhar dinheiro. Nunca use isso. Nunca use isso, quando Paulo diz, não falsificando, mercadejando a palavra. Se você pegar um dicionário grego, a terceira colocação que tem lá é esta: não use para fazer negócios.
Que Deus abençoe os Gideões. Que os senhores continuem entregando essa Bíblia sem negociar. Sabe por que tem dado certo até aqui? Porque vocês estão na pureza. Na pureza de entregar o Novo Testamento com sinceridade. Na pureza de entregar a palavra sem querer ganhar dinheiro. Na pureza de entregar o Evangelho sem querer negociar a verdade de Deus. Eu li de um autor que os maiores megas popstar da fé americana, todos eles que trilharam esse caminho, não tiveram um fim feliz. Isso aqui é terreno sagrado. Não vende, não negocie, não trate como qualquer mercadoria de feira. Isso aqui é palavra de Deus. Deve ser honrada e respeitada. Sabe o que Paulo diz? Não mercadejando esta palavra. Por que, pastor Zéel? Porque Deus, ele vai cobrar daqueles que não levam a sério esta palavra. Isso aqui é tão sério, olhem para cá. Outra, se vocês analisarem, escute bem que eu encerro agora. Sabe o que as pessoas faziam? Uma pessoa de alto nível, para ganhar o dinheiro, ele ficava na porta, que é chamado de mascate. Ele ficava procurando alterar o produto para ganhar mais dinheiro. Vocês já viram aquela pessoa? Não tem, quem trabalhou com leite sabe disso. Aí tinha tantos litros de leite, mas para vender mais leite, o que eles faziam? Ah, vocês sabem. Faziam o quê? Botava? Botava o quê? Água. Agora escutem. Tem muitos líderes e muitos pregadores e muitos teólogos adicionando água nisso aqui. Adicionando água. Tentando mudar a verdade para a palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando vocês entregam um testamento tão puro, como diz Provérbios 30, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é pura. Quando você entrega, ela faz o efeito. Agora, como diz um grande exegeta, ele dizia o seguinte: a água é pura, mas tem muita gente toldando a água. Tem muita gente mexendo demais. Tem muita gente cavando demais. Diga só o que ela está dizendo. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vocês julgais ter nela vida, e elas de mim testificam, e vocês não viveram conforme ela. Mateus 22, o Senhor Jesus diz: vocês erram quando não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso aqui não precisa da minha ótica, isso aqui não precisa eu acrescentar nada. Então não negocie, não venda. Se você recebeu o Novo Testamento para entregar, não venda querendo ganhar mais. Não negocie. Porque se você entregar na pureza, Deus vai te honrar na terra. Deus vai te honrar. E eu vou finalizar dizendo uma coisa. Isso aqui é tão sério que o apóstolo São Paulo disse assim em Gálatas 1:8: eu estou admirado que tão depressa vocês estão saindo do evangelho que eu preguei. Verso 8: mas eu quero dizer que ainda que um anjo desça do... Olha a seriedade. Ainda que um anjo desça do céu, ou se eu for aí pregar outro, seja o quê? Irmãos, olha o que Paulo quer, olha a seriedade. Se descer do céu, o anjo é mente, e se eu for aí despregar o que eu preguei, eu também não presto. Porque não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, que é o poder de Deus. Oh, aleluia. Fique de pé comigo. Agora eu quero fazer algo diferente hoje. Você vai ficar de pé, mas cadê a sua Bíblia? Quem trouxe a sua Bíblia? Pronto. Levante ela aí, levante ela aí. Pronto. Agora vire para o seu irmão que está ao seu lado. O irmão, a irmã com a irmã. Vire para ele e diga: Deus te deu autoridade para espalhar a vida.
Você tem nas suas mãos, dentro de você, o evangelho da vida. Agora diga para ele: irmão, não ouse adulterar, negociar esse evangelho. Vamos entregar ele sem mistura, sem água com açúcar, porque o evangelho é o leite puro, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o sopro de Deus, é o cheiro de Cristo. E você está bem perfumado. Vamos perfumar os outros na terra, espalhando o evangelho. Quem glorifica a Deus? Gideões, vocês são o bom cheiro de Cristo na terra. Quando vocês colocam o Novo Testamento no hotel, é o perfume de Jesus que está ali. Quando colocam em uma prisão, aquela pessoa que se converte sai cheirosa com o cheiro de Cristo. E eu vou encerrar orando com vocês. Vamos dar as mãos, corrente de fé. Vamos fechar os corredores. Os gideões espalhando o bom cheiro de Cristo. E aonde tem morte, vocês vão espalhar a vida. Vocês são, aleluia, a vida de Deus na terra, o cheiro de Deus na terra. Irmãos, imaginem, só existe na terra um povo que sai espalhando um livro que dá o cheiro da vida. Só existe um povo, é quem crer na palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E deixa eu dizer uma coisa: não tenham preguiça de evangelizar. Não pensem que vocês vão ganhar coisas dos homens. 1 Coríntios 15:58. Meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é. Levantem as mãos unidos. Eita glória! Senhor, aqui está o teu exército. Oh, aleluia. Que tem o cheiro da vida, que espalhe a vida, Senhor. Que eles possam chegar nos lugares aonde a morte está espalhada, mas que eles cheguem com o cheiro da vida. É o conhecimento de Cristo, é o evangelho de Cristo. Senhor, guarda cada um dos teus filhos e que a tua bênção seja sobre eles, Senhor. Deus eterno, que a boca do teu